Aula 3, dados escassos, decisões caras, o verdadeiro jogo da pesquisa mineral. Olá, pessoal. Nas duas primeiras aulas dessa série, nós vimos que a pesquisa mineral nasce da incerteza. Também entendemos como um simples indício geológico pode evoluir até se transformar em um prospecto mineral capaz de justificar investimentos em exploração. Hoje nós vamos entrar no coração da pesquisa mineral. Existe uma característica que diferencia profundamente a exploração mineral de praticamente todas as outras atividades da engenharia. As decisões mais importantes são tomadas justamente quando sabemos muito pouco. Pensa nisso aí por um instante. Uma empresa pode decidir investir milhões de reais em uma campanha de sondagem, sem ter certeza de que existe uma jazida. Pode adquirir direitos minerários sobre uma área inteira sem saber se haverá retorno econômico. Pode manter equipes trabalhando durante anos enquanto ainda busca responder as perguntas mais básicas sobre aquele depósito. Parece estranho para quem nunca trabalhou com pesquisa mineral, mas essa é exatamente a realidade da exploração. E na aula de hoje nós vamos compreender por que a informação é o ativo mais valioso da pesquisa mineral, por que ela é tão difícil de obter e como decisões extremamente caras são tomadas utilizando dados que, muitas vezes, ainda são escassos e incompletos. Conhecer o subsolo é um desafio. Imagine que alguém lhe entregue uma caixa completamente fechada e faça uma pergunta assim: o que existe dentro dela? Você pode observar por fora, medir seu peso, balançá-la, pode ouvir algum ruído, pode utilizar equipamento para tentar enxergar o seu interior, mas nunca terá certeza absoluta sem abrir a caixa. Pesquisa mineral funciona de maneira muito semelhante. O depósito mineral está escondido abaixo da superfície. Não podemos enxergá-lo diretamente. Tudo o que sabemos é obtido por meio de informações indiretas, um afloramento, uma amostra do solo, uma linha sísmica, um levantamento magnético, um furo de sondagem. Cada nova informação representa apenas um pequeno ponto dentro de uma área que pode possuir dezenas ou centenas de quilômetros quadrados. Essa é uma diferença fundamental. Na exploração mineral, quase sempre trabalhamos com muito menos informações do que gostaríamos. E qual que é o valor de cada dado? Quem observa um testemunho de sondagem pela primeira vez costuma enxergar apenas uma sequência de rochas. O profissional experiente enxerga muito mais. Cada metro perfurado responde perguntas importantes: qual é a litologia? Existe alteração hidrotermal? Quais os minerais estão presentes? Como varia a estrutura? Existe continuidade de mineralização? Onde termina o corpo mineral? Cada uma dessas respostas modifica o entendimento geológico do projeto. É por isso que dizemos que dados possuem valor econômico. A mineração e informação não é apenas conhecimento, ela influencia diretamente decisões de investimento. Uma única análise química pode indicar que determinada região merece novos furos. Da mesma forma, um resultado inesperadamente baixo pode levar ao cancelamento de toda uma campanha exploratória. Os dados não servem apenas para descrever a geologia, eles orientam o futuro financeiro do projeto. A informação ela nunca vem pronta. Existe uma ideia equivocada de que basta coletar dados e deixá-los falar por si mesmos. Não acontece na prática. Os dados precisam ser interpretados. Imagine uma campanha inicial de sondagem composta por apenas 5 furos. Em 2 deles aparecem teores elevados. Nos outros 3, praticamente não existe mineralização. O que isso significa? O depósito termina ali? Os furos atravessaram regiões estéreis? Existe controle estrutural? A mineralização ocorre apenas em determinadas litologias? Será que os furos foram posicionados corretamente?
Perceba que os próprios dados geram novas perguntas. Na pesquisa mineral, informação e interpretação caminham juntas. O valor do dado depende da qualidade da análise realizada sobre ele. É justamente essa interpretação que transforma números em conhecimento geológico. E aí entra o problema da representatividade, que é um outro aspecto importante. Um conjunto pequeno de dados pode transmitir uma impressão completamente equivocada da realidade. Imagine uma área de 100 hectares. Nela foram executados apenas 4 furos de sondagem. Esses 4 furos representam realmente toda a área? Provavelmente não. Eles representam apenas os pontos onde foram realizados. Entre um furo e outro existe uma enorme quantidade de informações desconhecidas. É exatamente por isso que toda modelagem geológica trabalha com interpolação. Profissionais utilizam os dados disponíveis para estimar o comportamento das regiões ainda não amostradas. Essa estimativa nunca é perfeita. Ela representa a melhor interpretação possível com base nas informações existentes. E quanto maior a quantidade e a qualidade dos dados, menor tende a ser a incerteza dessas estimativas. E quando é que mais dados não significam mais conhecimento? Pode parecer que a solução seja simplesmente produzir o maior número possível de informações, mas isso também possui limites. Imagine um projeto em que a empresa decide executar centenas de furos de sondagem sem definir claramente quais perguntas deseja responder. Ao final da campanha, haverá uma enorme quantidade de dados. Entretanto, isso não significa necessariamente maior compreensão do depósito. Dados desorganizados produzem confusão. Dados mal localizados desperdiçam recursos. Dados sem objetivo raramente ajudam na tomada de decisão. Por isso, toda campanha exploratória deve começar com uma pergunta técnica muito clara: o que queremos descobrir? Qual hipótese estamos testando? Quais informações ainda faltam? A pesquisa eficiente não consiste em produzir muitos dados, consiste em produzir os dados certos. Existe um princípio bastante interessante na exploração mineral. Cada novo dado tende a reduzir um pouco menos a incerteza. Nas fases iniciais da pesquisa, um único furo pode modificar completamente a interpretação geológica, mas, mais adiante, dezenas de novos furos talvez alterem apenas pequenos detalhes do modelo. Isto ocorre porque, à medida que o conhecimento aumenta, torna-se mais difícil obter ganhos significativos de informação. Ao mesmo tempo, o custo continua crescendo. A empresa passa então a enfrentar uma decisão delicada. Vale a pena continuar investindo em novas investigações ou já possuímos informação suficiente para avançar para a próxima etapa? Esse equilíbrio entre custo e conhecimento acompanha todo o projeto mineral. Tem um outro risco muito comum, que é o perigo da confiança excessiva. À medida que surgem novos dados, é natural que a equipe passe a confiar cada vez mais no modelo geológico. Entretanto, o excesso de confiança também pode ser perigoso. Modelos são aproximações da realidade, eles não são a realidade. Mesmo depósitos extremamente estudados continuam apresentando surpresas durante a lavra. Novas estruturas podem aparecer, os teores podem variar, as falhas desconhecidas podem ser identificadas, a espessura do corpo mineral pode mudar. Por isso que profissionais experientes mantêm sempre uma postura crítica. Cada novo dado deve ser comparado com aquilo que o modelo previa. Quando ocorre uma diferença importante, não significa necessariamente que o dado está errado.
Talvez seja justamente o modelo que precisa ser revisto. A pesquisa mineral mudar de interpretação não representa fracasso, representa a evolução do conhecimento. E chegamos então ao ponto central dessa aula, que é a tomada de decisão. Então, se os dados são escassos, incompletos e sujeitos a interpretações, como as empresas decidem? Aí vem a resposta simples. Elas não procuram eliminar o risco, elas procuram administrar o risco. Cada decisão leva em consideração dois fatores. O primeiro é a probabilidade de sucesso. O segundo é o custo da próxima etapa. Se uma campanha adicional pode aumentar significativamente o conhecimento do depósito, talvez ela seja economicamente justificável. Se o investimento for elevado e a expectativa de ganho de informação for pequena, talvez seja mais prudente interromper ou redirecionar o projeto. Observe que essa lógica acompanha toda a pesquisa mineral. As decisões não dependem apenas da geologia, dependem também da relação entre risco, custo e potencial de retorno. É justamente essa integração que transforma a exploração mineral em uma atividade multidisciplinar. E nesse cenário, o técnico de mineração desempenha uma função que vai muito além da execução operacional. Ele participa diretamente da produção da informação que servirá de base para todas as decisões futuras. Uma coordenada registrada incorretamente, uma amostra identificada de forma inadequada, uma caixa de testemunho invertida, um erro na profundidade de coleta, uma contaminação durante a preparação da amostra. Qualquer uma dessas falhas pode comprometer a interpretação geológica do projeto. Por outro lado, um técnico atento contribui para aumentar a confiabilidade dos dados. Ele compreende que cada amostra representa um investimento significativo e que a sua responsabilidade não termina quando o material deixa o campo. A qualidade da informação começa no momento da coleta. É uma responsabilidade compartilhada entre toda a equipe. E quando nós pensamos em mineração, normalmente imaginamos que o maior patrimônio de uma empresa seja a jazida. Não é bem assim. O maior patrimônio é a informação. A informação é o verdadeiro patrimônio da pesquisa. Na fase de pesquisa, isso ainda não é verdade. Enquanto o depósito não é suficientemente conhecido, o maior patrimônio é a informação acumulada. São os mapas produzidos, os testemunhos armazenados, as análises laboratoriais, os modelos tridimensionais, os levantamentos geofísicos, os bancos de dados geológicos. Todo esse conhecimento representa anos de trabalho e investimento elevado. É ele que permite transformar uma hipótese inicial em um projeto tecnicamente consistente. Sem informação de qualidade, não existe modelo geológico confiável. E sem modelo confiável, não existe decisões seguras. Quero convidar vocês para visitar o nosso site decabarrado.com.br, cujo link vai estar aqui na descrição desse vídeo, onde já temos disponíveis 2 handbooks sobre beneficiamento mineral, volume 1, volume 2, já totalizando umas 630 páginas de conhecimento de qualidade, maior produtora independente de conhecimento de qualidade, o universo CMR de Cabo a Rabo. E, na aula de hoje, nós vimos que a pesquisa mineral é construída sobre dados limitados, obtidos de forma gradual e cuidadosamente interpretados. Também entendemos que produzir informação custa caro e que o verdadeiro desafio não é acumular dados, mas produzir aqueles que realmente reduzem a incerteza e melhoram a qualidade das decisões. Percebemos ainda que a exploração mineral é, acima de tudo, um processo de gestão da informação. Cada amostra, cada análise e cada furo de sondagem representam pequenas peças de um modelo geológico que está em constante evolução. Na próxima aula, nós vamos estudar uma etapa que costuma determinar
o sucesso ou fracasso de todo projeto de exploração. Antes mesmo das grandes campanhas de sondagem, existe um processo aparentemente simples, mas repleto de armadilhas técnicas. E nosso tema vai ser amostragem exploratória, o risco escondido no início do projeto. Até nosso próximo encontro.